Você pega um elenco que tinha uma maneira de jogar com o Fernando Diniz, campeão da América, mas que não deu liga no ano passado, a coisa não andava. Aí o Fluminense sai. Então, um jogo onde quer ter a bola, onde quer envolver o adversário, para uma maneira completamente diferente de jogar. Quando você chega, coloca isso aos jogadores, você dá um choque de realidade, porque a realidade não era mais aquela que tinha sido no ano da Libertadores. Você tem que tomar algumas atitudes internas, por exemplo, de tirar um jogador, de mudar a maneira de pensar e de jogar. Conta um pouquinho como é que foi isso. Olha, os modelos de jogo todos são bons, se bem executados, e não são bons quando o grupo não consegue mais executar. Eu acho que a gente tem um bom exemplo do momento que está passando o Manchester City, Perfeito. um dos maiores clubes do mundo e com o melhor treinador que eu vi aí dessa nova geração. Aliás, se eu fosse dirigente lá, já tinha demitido. Dessa nova geração, né? Então, mas também às vezes para de funcionar. Quem chega faz o quê, né? Você tenta aproveitar as coisas muito boas que tem, tenta mudar as coisas que não estão funcionando tão bem, e foi o que a gente fez num curto espaço de tempo, que precisava resultado num curto espaço de tempo. Então você não pode chegar e destruir tudo, não tem sentido nenhum, nunca, não vai funcionar, você não tem tempo para fazer todas as alterações que você pensa, ou às vezes que são as da sua preferência, e foi o que a gente fez. Primeira coisa, né, o time estava tomando muitos gols, e estava fazendo poucos gols. Imagina como o futebol é surpreendente. Aquele Fluminense estava fazendo poucos gols. Um time que tinha feito gol pra caramba na temporada anterior, não estava conseguindo fazer. Então, primeira coisa que resolvemos, precisamos diminuir o número de gols sofridos. Porque eu sempre falo assim, se você tomar 2 gols por jogo, você tem que fazer 3 gols para vencer a partida. É difícil fazer 3 gols por jogo. Né? É só olhar no Brasil aí, quem faz. Então, primeira coisa, organizamos isso, tentamos diminuir, o time começou a diminuir, com a chegada do Thiago melhorou muito mais, porque é óbvio, né? É uma qualidade muito acima, um jogador acostumado a grandes defesas no mundo inteiro. Eu me lembro que conheci pela primeira vez quando ele era zagueiro do Milan, né? Então, fizemos isso, o time diminuiu, aí passamos com essa organização de tomar menos gols, poder vencer jogos de diferença mínima, de 1-0, vencemos 5, 6 jogos de diferença mínima, né? Tivemos a felicidade de ver o Cauã Elias, que era um menino com 18 anos, entrar e começar a resolver os nossos problemas, com gols, né, importantíssimos, acho que fez 5 gols de 3 pontos, gols importantíssimos, né? E a equipe foi resolvendo seus problemas, tá? Mas mesmo assim não deixou de ter posse de bola, e ainda na grande maioria dos jogos o Fluminense teve mais posse que os seus adversários todos, mas foi uma posse mais objetiva, foi uma posse mais em direção ao gol, né, para aproveitar também as situações em que os adversários estavam desorganizados, e por isso vencemos partidas importantes, vencemos jogos contra adversários grandes da parte de cima da tabela. Isso foi dando confiança aos jogadores que poderíamos ganhar de todas as equipes, se fôssemos uma equipe bem organizada, como sempre eu defendo que sejam as equipes que eu dirijo. Acho que foi esse o caminho da retomada, e os jogadores tiveram um mérito muito grande de entender essa proposta que fizemos e executá-la bem no campo. Ricardinho, a gente vai jogar lá para o estúdio, mas só para completar essa pergunta e diante do que o Mano falou, a gente via muito esse Fluminense jogar ainda com umas características de troca, né, de passe. A gente falava como você soube aproveitar isso para os seus objetivos, mas o mais impactante talvez tenha sido o quanto que também a torcida entendeu essa coisa e teve a brincadeira do 1-0 tá bom, isso aqui não é basquete, né? A torcida entendeu um pouco a essência. Eu acho que quando o Ricardinho fala um pouco de decisões, um assunto que ficou muito em voga é como você acabou lidando com um elenco que tinham tantos medalhões e que muitos deles foram para o banco. E aí teve o Cano no banco, que tinha problema físico, é verdade, mas um Felipe Melo do tamanho dele, o próprio Marcelo, enfim, muitos jogadores assim. Essa foi a carta branca que você falou, olha, eu preciso disso para conseguir fazer com que esse grupo saia da situação que ele está. Olha, eu tenho uma longa trajetória já no futebol e não preciso pedir carta branca. Quando alguém me liga e faz o convite para eu vir dirigir um time, ele sabe exatamente o que vai ser feito. Eu tenho uma trajetória onde os fatos
corroboram isso que eu estou falando. Então nunca cheguei e disse, olha, eu vou, mas eu só vou se puder fazer isso. Não, se estão me contratando, eu tenho certeza que eles sabem que é isso que precisa ser feito. E até vou contar uma história curiosa do Fred, né? O Fred estava ainda diretor do Fluminense e quando fomos ter a primeira conversa já aqui no CT, ele me fez um pedido. Eu, quando dirigi o Cruzeiro no último ano, 2019, chegou no momento que tive que colocar o Fred no banco. Ele contou pra gente essa história, tá? E aí, nenhum jogador gosta de ir pro banco, é óbvio que não gosta de ir pro banco, né? E meio que falou umas coisas lá, nós fomos eliminados pelo River Plate, o Fred disse, mas o treinador está jogando só por uma bola, e ficou assim meio aquele clima. Depois eu achei que era hora de sair, fui embora, e o Cruzeiro teve o desfecho que teve, até infelizmente, para aquele grupo tão bom que era. Quando eu cheguei aqui, ele foi e disse assim, olha, mas uma das coisas que eu acho que o Fluminense precisa é que tu faça aqui aquilo que tu fez comigo. E eu fico muito orgulhoso disso, né, porque não são decisões fáceis. Não é qualquer treinador que pode tomar esse tipo de decisão. Que mexe com o ambiente também. E que mexe com muita coisa, né? E também não saio da minha casa predisposto a fazer isso. Também acho que a gente não deve pensar assim. Mas você explica para o medalhão que você vai tirar ele, ou você não dá explicação num momento como esse? Às vezes sim, às vezes não, né? Mas nunca me omiti também de sentar com o jogador e explicar por quê. Porque acho que essa é uma relação de alto grau de profissionalismo, né? Às vezes é um pouquinho mais traumático, às vezes menos, né? Mas eu acho que o mais importante sempre o treinador pensar no melhor da equipe. Se aquilo que ele entende que deva ser feito é melhor para a equipe, independentemente de quem seja, é o que a gente tem que fazer. E essas decisões, elas mexem com o ambiente. E às vezes mexer com esse ambiente é parte da resolução daquele problema. E treinadores grandes têm que fazer. O Fred não só contou essa história pra gente, como ele disse, eu fui a favor, porque as pessoas começaram a dizer, o Fred teve desentendimento com o Mano, não foi opção do Fred. Fred falou, eu aprendi isso e fui a favor da vinda do Mano Menezes.